ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Boa tarde. Iniciamos a Eucaristia da sexta-feira da segunda semana do tempo pascal, do dia 24 de abril de 2020, e vamos celebrar nesta Eucaristia por Maria José Coimbra e Joana Melo. E vamos começar por fazer o nosso exame de consciência, pensar nas nossas faltas, nos nossos tropeções, das nossas quedas, e rezemos o hino que nos é proposto nesta tarde. Eterno Rei, Senhor, Filho do Pai muito amado, à vossa imagem palmaste Adão do barro formado. Caiu o homem no mal, pelo inimigo enganado, mas assumiste seu corpo num seio virgem formado. Unido a vós como homem, vós nos uniste a Deus, pelo batismo nos destes herdar o reino dos céus. Para salvar todo o homem, morrer na cruz aceitaste, preço do nosso resgate, o vosso sangue doaste. Mas ressurgis, recebendo do Pai a glória de vida. Por vós também ressurgidos, teremos parte na vida. Sede, Jesus, para nós, gozo pascal, honra e glória. Os que nasceram da graça, uni à vossa vitória. Glória a Jesus triunfante, que a própria morte venceu. A Ele, ao Pai e ao Espírito, louvor eterno no céu. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que para nos libertar do poder do inimigo, quiseste que o vosso Filho sofresse por nós o suplício da cruz. Concedei aos vossos servos a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Da liturgia da palavra desta tarde, continuamos a ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantou-se um homem no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, e mandou sair os apóstolos por uns momentos. Depois disse: Israelitas, tende cuidado com o que ides fazer a estes homens. Há tempos apareceu-te Deus, que dizia ser alguém, e seguiram-no cerca de 400 homens. Ele foi liquidado
e todos os seus partidários foram destroçados e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Também ele apareceu e todos os seus partidários foram dispersos. Agora vou dar-vos um conselho. Não vos metais com estes homens, deixai-os, porque se esta iniciativa ou esta obra vem dos homens, acabará por si mesma. Mas se vem de Deus, não podeis destruí-la, e correis o risco de lutar contra Deus. Eles aceitaram o seu conselho. Chamaram de novo os apóstolos à sua presença e, depois de os terem mandado açoitar, proibiram-nos de falar no nome de Jesus e soltaram-nos. Os apóstolos saíram da presença do Sinédrio cheios de alegria, por terem merecido de serem ultrajados por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a boa nova de que Jesus era o Messias. Palavra do Senhor. Vamos rezar nesta tarde o Salmo 71 e dizer com Mateus a respeito deste Salmo: abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governa o vosso povo, com unidade ele jura
Aleluia, aleluia, aleluia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Seguia numerosa multidão para ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo com uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: mandai-os sentar. Havia muita erva naquele lugar, e os homens sentaram-se em número de uns 5 mil. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes, e comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos, com os bocados dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que o viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, este tempo de Páscoa é o tempo para nós refletirmos, e nesta quarentena também podemos refletir sobre este dom da partilha do pão. Jesus foi preparando os seus discípulos para o grande dom, para a Eucaristia. E como é que nós temos vivido esse dom? Como é que temos desejado esse dom? Agora que estamos isolados de quarentena, o desejo da comunhão tem crescido entre nós ou não? Hoje é sexta-feira e na liturgia das horas encontra-se uma reflexão de um padre da igreja chamado Teodoro Estudita e sobre o mistério da cruz. Porque é na cruz que Jesus realiza o seu mistério. A cruz não é o fim. Da perspectiva dos homens, é o castigo, a morte, é o fim. Mas na perspectiva de Deus, do lado de Deus, é onde tudo se inicia, onde tudo se começa, voltado para o reino de Deus.
Diz este irmão, este padre da igreja, São Teodoro Estudita: ó preciosíssimo dom da cruz, vede o esplendor de sua forma. Não mostra apenas uma imagem mesclada de bem e de mal, como aquela árvore do paraíso, mas totalmente bela e magnífica para a vista e o paladar. É uma árvore que não gera a morte, mas a vida, que não difunde as trevas, mas a luz, que não expulsa do paraíso, mas nele introduz. A esta árvore subiu Cristo, como um rei que sobe no carro triunfal e venceu o demónio, detentor do poder da morte, para libertar o género humano da escravidão do tirano. Sobre esta árvore, o Senhor, como um valente guerreiro, ferido durante o combate em suas mãos, nos pés e em seu lado divino, curou as chagas dos nossos pecados. Com as suas chagas, curou as nossas chagas. Isto é, curou a nossa natureza, ferida pela serpente venenosa. Se antes pela árvore fomos mortos, agora pela árvore recuperamos a vida. Foi no fruto da árvore no paraíso que Eva fez a opção de nos conduzir pelo caminho errado. E é na árvore da cruz que Jesus nos liberta e redime desse pecado, desse mal. Se antes pela árvore fomos enganados, agora pela árvore repelimos a astúcia da serpente. Sem dúvida, novas e extraordinárias mudanças. Em vez da morte, nos é dada a vida, em lugar da corrupção, a incorrupção, da vergonha, a glória. Não é sem razão que o apóstolo diz: quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz do Senhor nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Pois aquela suprema sabedoria que floresceu na cruz desmascarou a presunção e a arrogante loucura da sabedoria do mundo, toda a espécie de bens maravilhosos que brotaram da cruz e extirparam inteiramente a raiz do mal, dada e do pecado. Já desde o começo do mundo, houve figuras e alegorias desta árvore, que anunciavam e indicavam realidades verdadeiramente admiráveis. Repara bem, tu que sentes um grande desejo de saber, não é verdade que Noé, com seus filhos e esposas, e os animais de toda a espécie, escapou da morte, do dilúvio, por ordem de Deus, numa frágil arca de madeira? E o que quer dizer da vara de Moisés? Não era a figura da cruz quando transformou a água em sangue? Quando devorou as falsas serpentes dos magos? Quando separou as águas do mar com o poder do seu golpe? Quando as fez voltar ao seu curso normal, afogando os inimigos e salvando aqueles que eram o povo de Deus? Símbolo da cruz foi também a vara de Arão, que se cobriu de folhas num só dia para indicar quem devia ser o sacerdote legítimo. Abraão também pronunciou a cruz quando colocou o seu filho amarrado sobre um feixe de lenha. Pela cruz, a morte foi destruída e Adão recuperou a vida. Pela cruz, todos os apóstolos foram glorificados, todos os mártires coroados e todos os que creem santificados. Pela cruz,
fomos revestidos de Cristo. Ao nos despojarmos do homem velho, pela cruz, nós, ovelhas de Cristo, fomos reunidos num só rebanho e destinados às moradas celestes. O autor desta reflexão faz-nos pensar na cruz. Vivemos esta quaresma, que terminou a Semana Santa, olhando para a cruz, mas de uma forma especial. A cruz que vem da madeira, que vem da árvore, e tão vivida ao longo dos tempos. Este autor vai pegar, até mesmo no bordão de Moisés, que é feito de árvore, para anunciar a grande árvore, a grande vida que viria da árvore do futuro, da morte de Jesus Cristo. Aproveitemos então para refletir sobre a cruz, as cruzes que temos em casa, sobre a cruz que temos no nosso peito, nas nossas vidas, sobre o valor da cruz de Jesus Cristo. Coloquemos diante de Deus as nossas preces. Exultemos de alegria em Cristo, nosso Senhor, a quem o Pai constituiu fundamento da nossa esperança e da ressurreição dos mortos. Aclamemos e peçamos: Cristo, Rei da Glória, ouvi-nos. Senhor Jesus, que pelo vosso sangue derramado na cruz, por vossa ressurreição, entraste no santuário celeste, conduzi-nos convosco à glória do Pai. Cristo, Rei da Glória, ouvi-nos. Senhor Jesus, por vossa ressurreição fortaleceste a fé dos discípulos e os enviaste ao mundo para anunciar o Evangelho. Fazei que os bispos, os sacerdotes, sejam fiéis mensageiros da vossa palavra. Cristo, Rei da Glória, ouvi-nos. Senhor Jesus, que pela vossa ressurreição nos trouxeste a reconciliação e a paz, dai aos cristãos uma perfeita união na fé e na caridade. Cristo, Rei da Glória, ouvi-nos. Senhor Jesus, que por vossa ressurreição curaste o paralítico que estava à porta do templo, olhai com bondade para os enfermos e manifestai neles a vossa glória. Cristo, Rei da Glória, ouvi-nos. Senhor Jesus, por vossa ressurreição vos tornaste primogênito dentre os mortos. Concedei a participação na glória celeste àqueles que acreditaram e esperaram em vós. Cristo, Rei da Glória, ouvi-nos. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Oremos. Acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família e concedei o auxílio da vossa proteção,
para que não percam as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade e alegria neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a vossa morte foi redimida pela sua morte, e na sua ressurreição ressurgiu a vida do gênero humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Mistério da fé. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, aqueles cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia. Na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai e com o poder do Espírito Santo, desta vida ao mundo pela vossa morte, livrai-me de todos os meus pecados e de todo o mal, por este vosso santíssimo corpo e sangue. Conservai-me sempre fiel aos vossos mandamentos, e não permitais que eu me separe de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos rezar, meditar no cântico evangélico. Este cântico que Maria, Nossa Senhora, tantas vezes cantou. E cantou com a voz e cantou com a vida. Porque este cântico
era, no fundo, o seu louvor, a sua aceitação, o seu dizer, faça-se a obra de Deus. Maria cantou com a alma, com a vida, este cântico evangélico. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações vão lhe chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilha, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o desejam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, expôs os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade o povo que salvaste, para que se alegrem com a ressurreição do vosso Filho aqueles que foram remidos pela sua paixão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E para terminarmos esta Eucaristia de sexta-feira da segunda semana da ressurreição de Cristo, continuamos a olhar para a misericórdia de Deus e o poema de Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te incomode, nada te espante. Quem a Deus tem?
Quem a Deus tem, tudo, só lhe basta Deus. Vamos então ouvir e vamos refletir sobre este poema que, apesar de cantarmos tantas vezes, às vezes ainda nos esquecemos das palavras tão belas. Nada te perturbe, nada te incomode.
Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Então, boa noite a todos e continuamos às 11 da noite a fazer a oração da noite, a pedir a Deus que a noite afaste de nós o sentimento da solidão. Boa noite a todos.